Abra a Bíblia, a palavra de Deus, em Mateus capítulo 1, ou capítulo 1, do versículo 18 em diante. Mateus capítulo 1, do versículo 18 em diante. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por esposa. Porém, não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Senhor, obrigado a Deus por esta manhã, quando estamos ao redor da mesa do Senhor, para a alimentação da nossa alma. E pedimos, ó Deus, que Tu venhas tratar com cada um de nós pela ministração da Tua palavra. Que seja, ó Deus, uma experiência que nos marque, que possamos, ó Deus, voltar para casa, na convicção de que o Senhor falou ao coração de cada um de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A narrativa de Mateus, ela é de uma linguagem muito simples, muito acessível, porque, diferentemente dos outros evangelhos, não está preocupado em apresentar Jesus a uma casta superior, mas que o povo tem acesso. Aí ele começa a narrativa que nós lemos assim: o nascimento de Maria foi assim, estando ela noiva ou para casar com José, ela achou-se grávida por obra do Espírito Santo, que nós chamamos de concepção virginal. E imaginem você a situação que José se encontra. É o Natal, está se aproximando o primeiro Natal, o Natal da história da humanidade, que nós até hoje estamos comemorando. Aquele Natal que José iria passar por ele, iria experimentar e fazer parte dele. Então, quando José toma conhecimento de que sua noiva, ele iria casar com ela, eles não eram casados, e diz: antes deles se unirem, deles estarem juntos, não haviam tido nenhuma relação, não haviam estado um com o outro sexualmente. O versículo 25 vai dizer que ele vai esperar para que isso possa acontecer até que passe a gravidez, passe este período. Está escrito lá, se você quiser ler, eu leio de novo. Porém, não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho. E ele não a conhecia sexualmente. E ela se acha grávida, e ele então ele planeja deixá-la secretamente para não expô-la, para que as pessoas publicamente venham a levá-la ao apedrejamento. Ou seja,
ele, além de ter uma questão moral para resolver, sua noiva está grávida e ele não é o pai da criança, ele tem uma questão agora que ele tem que resolver, que é proteger essa noiva que se acha grávida. Ele intenta deixá-la secretamente. Você vai dizer, mas por quê? Porque ela seria apedrejada publicamente caso ele viesse expor a sua noiva, dizendo à sua comunidade, o seu aldeamento, que ela estava grávida. Ele, além da sua exposição, ele vai ainda se preocupar de preservar a imagem da sua noiva que está grávida. E aí ele resolve, diz logo o início, o versículo que nós lemos, ele resolveu, lá o versículo 19, resolveu deixá-la que ninguém soubesse, sem que alguém soubesse. Ele tomou uma decisão. No primeiro Natal ele disse, eu não vou participar disto, eu estou fora disto. E aí a Bíblia diz que Deus é quem estava preparando todas aquelas coisas. E muitas vezes nós olhamos para o nosso Natal, hoje, 2024 anos depois, nós olhamos e nós percebemos muitas vezes que as coisas estão saindo fora daquilo que nós planejamos. E nós pensamos, eu estou fora. José imediatamente, ele disse, eu estou fora, eu não vou participar disso, eu não quero isso para mim, não é do jeito que eu planejei. Você está na iminência, entrando no primeiro domingo do mês que nós comemoramos o Natal. E pode ser que você, à luz da experiência de José, inicialmente você diga, eu não quero esse tipo de Natal para mim, eu não acredito que Deus reservou esse tipo de coisa para mim, eu quero uma experiência, estava esperando uma experiência diferente. E aí diz ainda a linha seguinte, e ele resolveu refletir, versículo 20, enquanto ele refletia sobre isso. Ou seja, depois de ter uma decisão assentada no seu coração e na sua mente, ele ainda estava refletindo. Talvez por isso Provérbios nos diga que não é bom decidir sem antes refletir. Ele sentado pensando na decisão que ele escolheu, ele não havia tomado uma decisão, mas ele resolveu que aquela seria a decisão. Eu vou embora, eu vou terminar esse noivado, eu não vou casar com ela, eu não vou assumir essa situação. Ele resolveu isso no seu coração. Mas ainda assim diz o versículo 20, que ele estava refletindo. E refletia ele sobre tudo isso. Pensava acerca dessas coisas em algumas traduções. Pensando, eu já resolvi, mas será que isso é certo? Eu já resolvi, mas será que eu vou conseguir fazer isso? Eu já resolvi, mas será que eu estou tomando uma decisão errada, fora do plano de Deus? E enquanto ele pensava, refletia acerca disso, lhe apareceu um anjo. E o anjo diz, José, não tenha medo. Deus está nisso. Não tenha receio. Não fique de fora. Não se exclua. Não se afaste. Não entre em pânico. Deus está conduzindo a sua vida também. Como nós, quando olhamos e achamos que as coisas estão dando erradas, como nós podemos achar que Deus pode estar nisto? Olhe para a Bíblia. Não é porque um barco está no meio do mar e as ondas estão açoitando o barco, é que Jesus não está no barco. Ele está lá, sim, no meio do barco, embora eles estejam quase afundando. Quantas vezes nós temos problemas, mas Deus está junto conosco em meio aos problemas, às dificuldades.
Quantas vezes o Natal está se aproximando, o ano está acabando, e nós olhamos ao redor e pensamos, nós não estamos sendo abençoados, Deus não está comigo, o ano está terminando, não alcancei as coisas do jeito que eu gostaria de alcançá-las, não vou poder comprar as coisas que eu gostaria de comprar, não vou poder fazer a festa do jeito que eu gostaria de fazer. Você está como José, olhando ao redor e dizendo, não é do jeito que eu planejei. Mas se você parar para refletir como José, enquanto ele refletia, um anjo apareceu e disse, José, está tudo certo. Ela é a mulher que Deus escolheu, é Maria. Você é o homem que Deus escolheu, José. A criança é a criança que Deus separou para salvar o mundo. Não há nada errado, José. E aí o anjo começa na conversa dizendo a ele, José, filho de Davi. Olha só, o anjo poderia chegar e dizer assim, José, estou falando contigo, José. Ou se o anjo tivesse intimidade, Zezinho, vamos conversar, Zezinho, senta aqui. Diz José, filho de Davi. O Messias virá, José, de um descendente de Davi. A promessa de que vai nascer um descendente de Davi para salvar o mundo, José. E Deus escolheu você porque você é descendente de Davi. Você é especial, você está no plano de Deus. Parece que tudo está dando certo, mas foi Deus que escolheu você porque você está no plano de Deus. É isso que o anjo está dizendo. José, filho de Davi. E aí o anjo diz a ele, não fique de fora, porque vai nascer o menino, tome-a por esposa, diz o anjo. Não fique receoso de tomá-la por esposa. Tome-a por esposa, porque vai nascer o menino, e você vai colocar o nome nesse menino. Ele vai chamar Yoshua no hebraico, Jesus no grego. Ele vai se chamar Salvador. Você vai pôr o nome no seu filho de Salvador da humanidade. Ele vai salvar todas as gerações. Em outras palavras, o anjo está dizendo a ele, José, tem certeza que você quer ficar fora do Natal que Deus está preparando? Vai vir aí o menino. Ele é o Filho de Deus, e você terá o privilégio de colocar o nome nele. Ele está vindo, e ele vem para cumprir a profecia. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Deus conosco, Deus em meio a nós. Você tem certeza que você quer ficar de fora, José? Você não quer participar do que Deus está preparando? Deus é o Deus mesmo. Maria é a mulher, é a virgem que ele escolheu. O menino virá, já está se formando no ventre, e ele vai nascer para salvar a humanidade. As pessoas que crerem nesse menino serão salvas. E você, José? Você vai ficar de fora? Não faça isso, José. Versículo 24. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado e recebeu Maria por sua esposa. Lembra do que ele já tinha resolvido? Do que ele já havia decidido no coração dele? Quando ele tem essa experiência que o anjo lhe aparece, ele desperta do sono e ele faz o que o anjo disse para ele fazer. Sabe o que José está dizendo? Estou entendendo nada, mas Deus é Deus e eu creio nele e eu vou fazer o que ele está mandando. Se você olhar ao redor desses dias que se aproximam do Natal,
Talvez você olhe e diga: não estou entendendo coisa alguma, ou se preferir, não estou entendendo nada. Mas Deus é Deus, e Ele vai me abençoar nesse Natal.